Então, aqui está, sem exceção, Rádio Podcast. Criação, produção e apresentação do escritor José Carlos Laetano. Apoio, Academia Rio-Grandense de Letras e SNC Libre, Roma, Itália. E vamos ao assunto de hoje. Como nasce a ideia? Esta conversa serve para você que é ou quer ser escritor, vendedor, professor, aluno, banqueiro, político, motorista de ônibus ou qualquer outra atividade. Você sabe de onde vêm as suas ideias? A ideia nasce na mente das pessoas e serve para toda a atividade humana. Serve até para evitar briga entre marido e mulher. Mas esse papo não é do tipo autoajuda. Escritor, todos somos de uma maneira geral. Todos escrevemos cartas, mensagens, relatórios, bilhetes, livros e artigos para jornais e revistas. Somos todos escritores. É preciso que você saiba que pode escrever e, é claro, precisa aprender o português. Mas não precisa tornar-se uma pessoa famosa. Dorothy Parker afirmou certa vez que ninguém escreve pior do que é capaz. Ninguém escreve pior do que é capaz. Se você pretende enfrentar um texto, faça o melhor possível. Henry Miller confessou que o desejo de escrever foi importante em sua vida e começou a escrever aos 33 anos, pensando ser uma tarefa além das suas forças. Para escrever, disse Garcia Marques, temos que estar convencidos que somos melhores do que Cervantes, o famoso escritor espanhol. Se não acreditarmos que podemos escrever melhor, acabamos por nos tornar pior do que somos na realidade. Se não acreditarmos que podemos escrever melhor, acabamos por nos tornar pior do que somos na realidade. Como disse Ramon Nieto, ninguém mais enfrenta tantos próprios limites quanto o escritor de literatura. O artista plástico sabe o que deve fazer, ainda que de modo aproximado. O arquiteto não projeta uma catedral desejando uma simples casa de madeira. O pintor não pensa num restaurante no centro do Rio quando o que busca é a vida de Santos Dumont, o pai da aviação. O funcionário que escreve uma carta ao relatório sabe como começar e não tem ideia como terminar. Mas termina. É um milagre? Não. Adiante explico por quê. Ainda com relação ao que escreve romances, Sartre disse que ninguém mais que o escritor de literatura assume a desdita e o absurdo da condição humana. De fato, o artista é quem melhor e mais profundamente compreende a solidão e o sofrimento humano porque incorpora no próprio ser as alegrias e as dores das pessoas para retratá-las em suas obras, seja na literatura, na pintura, na música. Então, temos a inspiração. Tudo está em nossa mente. O que temos na mente não são palavras, são imagens, são fotografias. Para compreender isso, é preciso falar de uma metáfora, de um exemplo que criei, o oceano. Colabore comigo e faça assim. Feche os olhos e imagine uma linha reta que começa na esquerda e vai para a sua direita. Essa linha é a superfície do mar. Está olhando o mar? Ali onde estão as ondas? Acima dessa linha e das ondas está o sol, o vento, a canoa. Está vendo essa fotografia? Pois essa fotografia é o nosso consciente. No nosso consciente, eu sei o que estou fazendo. Estou escrevendo esse podcast sentado à frente do computador do meu escritório. Está chovendo fraco lá fora, a temperatura está amena, um pouco mais frio do que quente.
Vou interromper a escrita por 10 segundos para um gole de café. E o café está frio. Este é o meu consciente. Agora, imagine que o consciente fique localizado na testa. Encoste o dedo na sua testa. Pronto, você está apontando para o seu consciente. Voltemos ao oceano. Logo abaixo dessa linha estão as ondas. Se você mergulhar a cabeça na água, verá aquela parte onde nadam os peixinhos. Ali você precisa usar óculos de mergulho. Essa parte abaixo da superfície da água é o nosso subconsciente. O nosso subconsciente são gavetinhas. Ali guardo as informações que necessito. Quando preciso da tesoura, abro a primeira gaveta e não a encontro. Daí procuro em outra gaveta e, se for o caso, em mais outra gaveta. Não fico nervoso. Sei que a tesoura está naquele pequeno armário ao meu lado. É só procurar. Essas gavetinhas estão em nossa mente, na parte mais externa, ali atrás da testa, digamos assim. Quando alguém pergunta o nome da sua tia que mora em Florianópolis, talvez você não lembre na hora. Mas você sabe que conhece a resposta. Você conhece a tia e sabe o seu nome. Só precisa procurar nas gavetinhas. Precisa de tempo. Se tiver esse tempo, lembrará. Se você está no meio de uma conversa e dá um branco sobre o nome, você diz ao outro que continue a conversar. Logo, logo você lembrará o nome. O nome da tia está na ponta da língua. Você não fica nervoso. Numa prova de colégio ou de ingresso a emprego, você tem um tempo determinado para responder às questões. Daí você fica nervoso, esquece as respostas, começa a abrir as gavetinhas às pressas, nem olha direito e mais nervoso fica e menos consegue procurar. A não ser que você conheça a técnica que estou explicando e saiba organizar a procura. Usamos o consciente, ou seja, sei que estou fazendo e sei que possuo as informações necessárias. Só necessito de tempo para abrir as gavetinhas. E temos o inconsciente. Consciente, subconsciente e inconsciente. Estamos naquele mar. Lembra do mar? O barquinho, logo abaixo das ondas os peixinhos. Agora vamos lá para o fundo. Colocamos um escafandro e descemos até a região mais profunda do mar. Lá onde é um abismo, onde estão os peixes enormes, as plantas mais estranhas, os nossos medos, os nossos traumas, as nossas esperanças. Charles Baudelaire afirmou que todos os bons e verdadeiros pintores desenham a partir da imagem inscrita no próprio cérebro. Os bons e verdadeiros pintores desenham a partir da imagem inscrita no próprio cérebro. E Ana Segal diz que quanto mais profundas as camadas da mente que podem ser acessadas, mais rica, mais densa e flexível será a imaginação. Quanto mais profundas as camadas da mente que podem ser acessadas, mais rica, mais densa e flexível será a imaginação. Érico Veríssimo soube exemplificar como funciona essa metamorfose que ocorre em nossa cabeça. Disse ele em resumo: estava em Caracas e vi sair do elevador um homem de meia idade, assim, tipo indiático, metido em roupas novas compradas para a ocasião, e um chapéu gelô na cabeça. 9 anos mais tarde, tendo esquecido essa imagem, ou seja, tendo a imagem saído de minhas gavetinhas e caído no abismo do inconsciente,
Estava querendo escrever sobre uma viagem à Grécia e simplesmente comecei a desenhar uma figura. E o homem do elevador ressurgiu e escrevi o senhor embaixador. O que aconteceu com Érico Veríssimo? Simplesmente, numa forma que explico mais adiante, ele permitiu que voltasse uma fotografia do inconsciente. A fotografia sai do fundo da mente e vem para as nossas mãos ou para a nossa boca, para a nossa escrita ou para a nossa fala. Da mente para as mãos ou para a boca, mas não diretamente. Digamos, para facilitar, que nascemos com a mente vazia, assim, tipo computador novo, apenas com os programas básicos. Desde a concepção, recebemos informações como carinho, temperatura ambiente, ruídos, música, algumas palavras e como mamar no seio da mãe. Essas informações recebemos ainda no útero da mãe e as guardamos. Agora atenção, na vida, tudo o que guardamos na mente entra na cabeça através dos nossos sentidos e sentimentos. Os sentidos você sabe: audição, olfato, paladar, visão e tato. Sentimentos são 6: amor, alegria, tristeza, raiva, medo, sexo. O sexo não é apenas o genital, sexo é a proximidade do corpo conosco e com os outros. É o perfume que sentimos no outro. É aquela sensação agradável quando estamos próximos do homem ou da mulher bonita. Quando percebemos uma árvore, o som de uma palavra, o texto do livro, o sorriso e a lágrima de outra pessoa, tudo captamos através dos sentidos e dos sentimentos. Nós usamos todos os sentidos ao longo do dia, mas a cada momento, às vezes a cada segundo, um sentimento prepondera sobre os outros. Algo que me é dito ou solicitado, posso receber como informação diferente, dependendo se estou com raiva ou alegria naquele instante. Ora, ninguém pede aumento de salário ao chefe irritado. Acontece que cada sentimento é como um balde de tinta. Digamos, a raiva é o vermelho, o medo é o preto, a alegria é o branco. Quando a informação entra na minha mente, ela entra pintada e assim fica lá dentro. Outra coisa que nos aproxima do computador é o processamento. No computador, cada informação que você acrescenta modifica o que já está na memória. Você fotografa um pássaro verde e depois joga um pingo de vermelho na foto e o pássaro deixa de ser verde. Se você escreve um substantivo e depois acrescenta um adjetivo, aquele substantivo muda para significar outra coisa. Exemplo: substantivo. Eu digo mulher e você vê a fotografia de uma mulher. Que tipo de mulher? Alta, magra, bonita, velha? Eu nada falei. Então você faz a fotografia que quiser. Mas eu acrescento um adjetivo: mulher morta. Aquela mulher da sua fotografia muda para um cadáver. Assim, estamos sempre com a mente em processamento. Sempre. De manhã, de tarde, de noite. Um computador que não desliga. Por isso, se você levanta o nariz e afirma que tem a sua opinião e encerra a conversa, você é um idiota. Se você for inteligente e permitir-se receber novas informações e permitir que essas novas informações processem na sua mente, você terá outra ideia, outra opinião, que poderá ser a mesma ideia, mas melhorada. Ou a mesma ideia, mas piorada. Ou outra ideia e você muda de opinião. Em outras palavras, a sua verdade só vale como verdade com as informações que você possui.
A sua verdade só vale como verdade com as informações que você possui. Daí a importância em cuidar de onde você busca as informações. Como digo no podcast, você é o que pensa e você pensa o que lê e ouve, mudar de opinião é sinal de inteligência. Mudar de opinião é descobrir uma outra verdade mais verdadeira. E a nova verdade mais verdadeira não significa que seja a verdade última. A pessoa culta e inteligente passa a vida em busca da grande verdade. Por exemplo, o significado da vida. Por exemplo, existe vida fora do planeta Terra? Por exemplo, o que acontece conosco após a morte? Em resumo, a qualidade da sua opinião ou da sua verdade depende de onde ou de quem você obteve as informações. Simples assim. Eu afirmei antes que pensamos por imagem, mas nós não nos comunicamos através da imagem. E esse é o problema. Nós pensamos por imagem e essa imagem vem para o nosso consciente através de palavras. Se sou um leitor, se eu ler livros bons, eu terei bom vocabulário. E quanto melhor meu vocabulário, melhor poderei transformar em palavras a imagem da minha mente. Esse é um problema para mim. Como pensar com palavras a ideia que veio da mente? Mas tem um outro problema maior ainda. Como transmitir para outra pessoa a fotografia da minha mente? E eu farei isso com palavras. Nós transmitimos nossa ideia a outra pessoa através da palavra. Se a ideia vem da mente como imagem e nós comunicamos essa ideia através da palavra, como isso acontece? Como se dá essa transformação? Bom, eu precisarei dedicar todo um podcast para explicar esse processo. Por enquanto, fiquemos com a parte mais simples. Mas antes preciso ressaltar uma informação. As ideias, enquanto estão na mente, elas estão em intenso processamento, sempre se modificando. Se nós somos o que pensamos, então somos uma nova pessoa a todo o momento, a cada dia. O escritor, vamos retornar ao escritor, ao aluno, ao professor, ao juiz, ao bancário, ao vendedor. O escritor, enquanto a ideia está na mente, está sempre modificando a ideia, a imagem que lá existe. Quando a ideia desce para o consciente e escrevemos, falamos ou pintamos, nós congelamos a ideia na palavra, na música, no quadro da tela. E a ideia deixa de processar. A ideia desce para o consciente e escrevemos, falamos ou pintamos. E nós congelamos a ideia na palavra, na música, no quadro da tela. E a ideia deixa de processar. Eu, como escritor, aprendi a ser mandado pelo meu inconsciente, pela minha mente. Eu sou eu. O laetano é apenas o corpo, a materialidade do eu. Se o laetano começa uma tarefa e o eu sente algo meio amargo, o laetano suspende a tarefa. O meu eu ainda não autorizou, porque sabe que não estou pronto. A fotografia não está completa. Pode demorar horas, dias, meses, anos. Por vezes o laetano espera semanas ou meses para dizer algo a alguém, aguardando o momento em que aquela pessoa estará disponível para ouvir. E depois de ouvir, para compreender o que o laetano disser. Se a pessoa não estiver preparada para ouvir, ela não compreenderá. Se for marido e mulher, só resultará em discussão e infelicidade. O romance Joseph o Judeu Errado demorei 24 anos para escrever. Escrevia e reescrevia. Guardava na gaveta e meses mais tarde retornava ao texto.
Criação literária da ideia ao texto, como escrevem os grandes autores, o livro base deste podcast, demorei 20 anos para escrever. Foram 20 anos de estudo e de reescrita. Você usa o WhatsApp, por exemplo, e está trocando mensagem com alguém. E esse alguém começa a digitar e às vezes ele para e desiste. E você, quantas vezes começou a escrever uma frase, digamos com raiva, e na metade desistiu e apagou? Significa que está processando na mente se deve usar aquelas palavras, se o momento é adequado. Ou conclui que a frase ainda não está pronta, não reflete a fotografia que desceu da sua mente. Pode ser difícil transformar um sentimento em palavras. Não sei como dizer isso. Esta é a vantagem da escrita. Você pode consertar o escrito antes que o outro conheça o texto, antes que o outro saiba a sua ideia. Mas quando falamos, e quando falamos sem cuidado, dizendo o que surge na ponta da língua, pronto, o que foi dito, dito está. A palavra dita não pode ser modificada. Se ofendeu, ofensa já houve. O escrito, a vantagem do escrito é que permite você apagar quantas vezes quiser. A fala não tem conserto. No máximo, você tentará explicar que não era aquilo que queria dizer, mas o estrago está feito. Mas afinal, como a ideia sai da mente, do inconsciente e vai para o consciente? Como a ideia sai da mente e desce para a minha fala, para a minha pintura, para o meu texto? A ideia desce da mente através de um corredor. Esse corredor pode ser amplo ou estreito. Pode estar aberto e permitir a passagem da ideia, ou pode estar obstruído. Depende de você. Existe uma técnica que ensina como alargar, como desobstruir esse corredor? Que técnica é essa? Bem, antes devo falar do bloqueio. Quando você não consegue escrever ou pensar em algo que deva falar, você tende a pensar o pior. Pensa que sua ideia está bloqueada, que não conseguirá pensar em nada. Então diz para si mesmo, eu não vou conseguir. Você está com bloqueio. Bloqueio criativo. Mas o bloqueio é ótimo. Ele regula o nosso processo criativo. Regula a descida da ideia da cabeça. Dificulta que você faça porcaria. O que fazer quando surge o bloqueio? Imagine que você é estudante e está na sala de aula de uma prova. A professora faz uma pergunta ou apresenta uma questão de prova. Você sabe que conhece a resposta, mas ela não surge na sua cabeça, no seu consciente. Você tem um branco, como se diz. Aí você fica nervoso e aumenta o bloqueio. Isso tem solução. A solução tem o nome de disponibilidade. Sabe o corredor da mente até as mãos ou até a boca? Pois a disponibilidade acende a lâmpada e ilumina o corredor. Quando eu fazia concurso, eu me colocava em disponibilidade até sem saber que estava empregando uma técnica. Recebia a folha com as questões, passava rapidamente os olhos pelas perguntas, puxava algumas balas do bolso e as colocava na ponta da mesa, ajeitava o lápis e a caneta com cuidado ao lado das balas, procurava a borracha e a colocava em outro canto. Tudo com muita calma. Os concorrentes estavam endoidecidos com os olhos colados na folha de prova e eu ali gastando tempo. O fiscal da sala vinha para perto, pensando que eu estava aprontando alguma sacanagem. Esse cara vai colar, devia pensar. Depois de 1, 2, 3 minutos, eu olhava a prova, procurava a questão cuja resposta eu sabia assim de cara. Depois outra que eu sabia mais ou menos. Quando terminava as barbadas, contava as respostas. Se fossem 10 questões e respondesse com certeza 5, estava ótimo. Depois seria no chute.
Ao decidir responder no chute, eu estava aceitando que não teria tempo para examinar as gavetinhas do meu subconsciente. E isso me mantinha calmo. Manter-se calmo é manter o corredor da mente aberto. E acontecia de lembrar mais umas ou duas respostas, porque eu havia me dado tempo. O que eu fazia? Eu me colocava em disponibilidade e furava o bloqueio. Hoje sou escritor e escrevo narrativas longas no geral. Quando surge o bloqueio, eu não brigo com ele. Faço outra coisa. Trato das plantas na horta, preparo o almoço ou janta, passo roupa, leio um livro, assisto um filme, caminho, outra coisa. Enquanto o Laetano faz essas outras coisas, o eu do Laetano continua trabalhando na ideia. E eu tenho absoluta certeza que a mente, o eu, avisará o Laetano quando o processamento lá no cérebro estiver pronto. Em outras palavras, a mente me avisará quando decidir que eu deva escrever. Nunca falhe. Aquela história de escrever e depois jogar papel no lixo porque escrevi bobagem, se não acabou, agora é menos constante. Veja, numa situação de prova, o aluno não tem esse tempo. Por isso acho uma sacanagem o professor entrar na sala de aula e dar um tema. Hoje vocês farão uma redação sobre a cor verde do arco-íris, 15 minutos. Porra, isso é uma sacanagem. Não é assim que a nossa mente, a nossa criatividade funcionam. De outro lado, Malamud aconselha a que se trabalhe com incerteza. E isso vale para todos. Para o cara que começará um serviço novo, como para o escritor que deseja iniciar novo romance. Não conseguirei. O primeiro pensamento. Daí a ansiedade, a certeza que tudo dará errado. Saber que o medo do novo gera bloqueio, que o bloqueio gera ansiedade, que a ansiedade aumenta o bloqueio. Esse saber ajuda, porque você sabe que a única saída é colocar-se em disponibilidade. É como procurar a tesoura nas gavetinhas do subconsciente, lembra? Se não encontro a chave da casa, procuro em 2 ou 3 lugares óbvios e não encontro. Então desisto. Mas dou-me tempo e faço outra coisa. De repente, tchan, lembro que deixei no banco do carro. Estarei falando da inspiração? Inspiração é outra coisa. A inspiração vem antes do bloqueio. Inspiração é quando vem a ideia da mente. Primeiro você escreve, você planeja na mente. Quando a ideia desce para o consciente em forma de palavras, ela está pronta. Isso as pessoas chamam de inspiração. Vargas Llosa dá uma ideia de inspiração. A princípio é algo nebuloso, um desassossego, uma inquietação, uma curiosidade. E digo eu, é um desassossego porque o eu está escrevendo, está criando, e o Laetano sente isso, mas não sabe o que está sendo escrito, o que está sendo planejado lá na mente, lá pelo eu. Ingmar Bergman mostrou a diferença entre intuição e intelecto, e disse ele: eu jogo um dardo na escuridão, isso é intuição. Depois mando um exército recuperar o dardo, isso é intelecto. Ou seja, primeiro surge a intuição. A sua mente, o seu eu já pensou sobre o assunto, mas você ainda nada sabe disso. Depois que souber, vem a parte do intelecto e nesta segunda parte você estará lidando com o que conhece. Então, temos 3 assuntos para pensar: inspiração, bloqueio, disponibilidade. Em outros encontros poderemos tratar de cada tópico com mais vagar, se isso interessar a você.
Este foi o Sem Exceção Rádio Podcast. Criação, produção e apresentação do escritor José Carlos Laetano. Se você apreciou esse podcast, colabore com este projeto divulgando aos seus amigos. Para conhecer minhas obras, basta digitar meu nome, José Carlos Laetano, na Amazon, no YouTube ou no Google. E não esqueça, você é o que pensa, e você pensa o que lê e ouve. E até o próximo sábado, ao meio-dia.